Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Ricardo Faria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dimensionamento de threads e connection pool. Esse vídeo aqui ele é quase uma continuação do vídeo anterior, mas ele tem um viés de um problema que eu tratei recentemente no trabalho, então por conta disso tá fresco aqui na minha mente, foi mais fácil para mim fazer o planejamento para esse vídeo. Na verdade, o assunto aqui desse vídeo é sobre pool, seja de conexões ou de threads. Eles até compartilham tantas semelhanças que existem libs que fazem implementação de pools de forma até genérica. Então você pode reutilizar para poder fazer um pool de qualquer tipo de recurso que você precise que seja reusável. E por que a gente reusa recurso? A ideia é justamente acelerar ou deixar disponível já um recurso que é de difícil criação ou que você tem uma quantidade limitada que você possa ter, né? Então, é comum que você faça isso para pool de banco de dados, para, por exemplo, deixar threads preparadas para servir um request HTTP, para poder processar uma fila, para poder também fazer um request HTTP para outro serviço, para qualquer coisa que eu vou precisar de um recurso disponível para poder executar. No caso da thread, eu vou ter uma mensagem que eu vou receber e eu preciso processar aquele código, né? Um request HTTP. Eu preciso ter uma thread que vai executar aquele código ali, né? Então eu já deixo isso preparado para que eu não tenha necessidade de, a cada requisição que eu receber ou a cada mensagem que eu receber, eu ter que abrir uma thread, ela vai ter todo o ciclo de vida e depois finalizar. Não faz sentido ficar jogando esse recurso de criação e depois de coleta desse recurso para poder desligar fora todo o tempo. Então, eu deixo isso pré-criado, isso agiliza o meu processamento ao longo do tempo, né? A mesma coisa também para banco de dados. Eu vou deixar aqui no card para vocês um link para outro vídeo onde eu demonstrei o quão complicado é se você sempre tivesse que criar uma conexão com o banco de dados e depois fechar. Então, na verdade, a gente mantém essas conexões abertas, né? Ou, no caso, por exemplo, de uma thread, eu já deixo ela preparada para que, na hora que eu precisar usar, ela tá prontinha. Executou o código, eu libero ela para ela ser reusada para a próxima execução, ao invés de ter que começar do zero, desligar e coisa do tipo. O negócio que muitas pessoas negligenciam quando eu falo de um pool de conexões é não configurar alguns parâmetros que eles são assim bem comuns em todo tipo de pool. As pessoas normalmente acabam utilizando parâmetros padrão, assim, você instancia o pool de conexão, ele já vem, às vezes, com 10 threads ou com 10 conexões de banco, alguma coisa assim, né? Mas isso é um grande erro da perspectiva de quem tem um processamento um pouco mais alto no seu serviço. O que eu quero dizer com isso? Se você utiliza, por exemplo, a sua app, você tem poucos usuários concorrentes, isso é irrelevante. Por quê? Às vezes você vai ter 10 conexões, isso é mais do que suficiente para atender vários cenários. A gente vai ver daqui a pouco o quanto poucas conexões, né, ou poucas threads são capazes de dar uma vazão grande de processamento. Mas se você trabalha em larga escala, quando você talvez você já tenha aí até 10 instâncias do seu serviço, 50 instâncias, 100 instâncias, é, é uma negligência mesmo você não olhar para esse tipo de parâmetro, porque ele pode inclusive te levar a problemas que você não está percebendo, né? Às vezes você acha, por exemplo, que um determinado ponto está lento do seu sistema, mas na verdade é porque você não tem ou threads ou conexões suficientes para poder fazer aquele processamento. Então, que tipo de parâmetros a gente encontra num pool de conexões? Dois parâmetros normalmente são relacionados a tamanho, né? Qual que é o pool de conexão ou de threads inicial? Daqui para frente eu vou falar só pool para facilitar. Qual que é o valor inicial de quantidade de recursos dentro daquele pool? Então imagina, se eu colocar ali 5, quer dizer que já de cara, a hora que o pool instanciar, ele vai criar para mim 5 do recurso que aquele pool é responsável, seja de thread ou seja de conexão de banco, ou socket ou qualquer coisa que for preciso. E qual que é o tamanho máximo? Dado que eu tenha necessidade, eu estou ali pedindo o recurso e não tem mais disponível naquele pool, ele vai criar para mim até bater o limite. Então vamos supor que o meu pool máximo seja 10. Então, beleza, ele inicia com 5, ele vai crescer se eu precisar, se eu tiver mais operações concorrentes do que 5, até a quantidade máxima que é 10, tá?
essas 10, beleza, ele vai criar, vai utilizar as 10, depois elas vão talvez entrar no ciclo de vida do idle, que é o nosso próximo parâmetro que a gente vai ver. Normalmente você encontra parâmetros de tempo de idle, que é o momento em que eu vou fazer a coleta daquele recurso. Então, imagina, eu iniciei o meu pool com 5. Em um momento eu tive um pico e ele gastou até 10 recursos, tá? Eu preciso agora manter 10 usando, gastando memória, gastando conexão ou recurso, qualquer coisa do tipo? Não preciso. Depois que ela passar do tempo de idle, ou seja, vamos supor que eu coloquei 5 minutos. Então, 5 minutos de idle quer dizer, se ninguém usou esse recurso aqui durante 5 minutos, eu vou mandar ele dar o terminate. Isso vai permitir que o meu pool de conexões ele volte para talvez o parâmetro inicial de tamanho, que é 5, né? Então ele vai sempre manter esse 5 se ele não estiver sendo usado, tá? Então, é importante eu ter essa fluidez entre um parâmetro inicial e um parâmetro máximo, porque isso garante que eu vou poder, não necessariamente, gastar o máximo de recursos que eu posso precisar, né? E também vou poder, em algum momento, liberar essa carga, né? E economizar algum recurso ali quando eu, de fato, não estiver mais usando. Outros dois parâmetros bem comuns e bem importantes no uso de um pool é qual que é o tempo de timeout para executar a operação, tá? Então, ou seja, a partir do momento, vamos supor que eu estou fazendo um request HTTP para outro serviço. Aí eu defini lá que o meu timeout é 500 milissegundos ou 1 segundo. Se essa operação começar e ela demorar mais do que o 1 segundo que eu defini, automaticamente o pool vai encerrar aquele recurso e te voltar uma mensagem de erro, um exception, alguma coisa assim, falando, olha, tentamos executar a operação aqui, mas ela deu timeout, toma o seu erro e vai para casa, né? E isso vai voltar essa conexão ou esse recurso para que eu possa reutilizar em uma próxima operação. O outro tipo de parâmetro muito comum que eu tenho é o timeout aguardando no pool para poder obter um recurso. O que isso quer dizer? Imagina aí que eu vou fazer a minha operação e o meu pool já está no máximo, ele já está com 10 conexões. Ou seja, ele vai me permitir que eu faça 10 operações em paralelo, né? E aí, de repente, eu estou em um momento de burst, eu estou recebendo muito request, né? E aí, nesse momento, eu estou aí com a necessidade de executar 15 operações em paralelo. O que vai acontecer nesse caso? Né? As 5 operações que estão ali esperando um recurso daquele pool para poder ser executado, elas vão ficar em um wait, né? Uma fila, falando assim, ó, beleza, quando o próximo liberar um recurso, você me dá, né? E normalmente existe um timeout para esse wait, né? Isso vai garantir que, por exemplo, que você não fique esperando um recurso eternamente. Então, é importante as duas configurações de timeout, tá? Senão você pode acabar vendo, um exemplo que eu tratei essa semana era o seguinte, você tem um timeout de 200 milissegundos para poder a sua operação ser executada e retornar resultado para você. Só que o seu timeout aguardando no pool pode ser até maior, né? No caso lá meu era 2 segundos. Então, às vezes, você vai ver um timeout da operação em um tempo muito maior do que o seu timeout configurado, que era 200 ms. Quer dizer que, nesse ponto, eu sequer estava fazendo request para fora. Eu estava guardando uma conexão ali no pool meio que eternamente. Então, o ideal é que quando a gente fala de timeout, se o seu pool tiver esse tipo de configuração, que você dose entre o timeout aguardando na fila, né, para poder obter o recurso, e o timeout de fato executando aquela operação. Talvez você colocando um timeout aguardando o recurso na fila bem baixo, você comece a ver alguns erros que você não via antes. Isso é um indicativo legal que ou você precisa otimizar a operação que aquele pool de conexão faz. Então, por exemplo, se for thread, né, um pool de thread, talvez eu consiga otimizar a operação e liberar as threads mais rápidos, né? Agora, se é um pool de conexão para request HTTP para outro serviço, talvez não tenha como. Então, nesse caso, eu vou precisar aumentar ali a minha quantidade de conexões no pool. Não vou ter para onde correr, porque o outro serviço talvez eu não controle, não está aqui na minha mão. E aí, legal, eu acabei de falar para você que você tem que pensar nesses parâmetros, né? Qual que é o meu pool inicial, qual que é o meu pool máximo. O
o tempo de idle, que depois vai fazer a coleta daquele recurso, talvez nem seja tão relevante. Mas o meu tempo de timeout e coisas do tipo eu vou precisar saber. Aí, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre como calcular isso. O primeiro ponto, na verdade, é que, novamente, se você trabalha numa empresinha pequena, que você não tem nem monitoramento, você não sabe, por exemplo, quanto tempo demora uma operação de request, quanto tempo você demora para processar um recurso, cara, é completamente inviável você pensar em como dimensionar corretamente um pool, tá? No máximo, você vai fazer um chute. Isso aqui é para quem já tem um mínimo de monitoramento. Se você não tem monitoramento, foca nisso, que é o que provavelmente vai otimizar a performance aí do seu sistema. Deve ter muita coisa pior que você não está vendo. Então, beleza. Dado que você sabe aí tempos mínimos, a gente vai aqui para a minha técnica que eu chamo de técnica de conta de papel de pão. É muito trivial. A primeira coisa que você vai fazer é saber quanto tempo você tem e quantas operações você quer fazer dentro daquele tempo. Então, por exemplo, no meu dia a dia no trabalho é muito comum que eu queira saber quantas operações eu vou fazer por minuto. Então eu falo assim, olha, eu vou fazer aqui 50 mil operações por minuto, é esse o meu limite, é isso que eu trato no dia a dia. Para cima disso eu vou deixar na fila esperando. Aqui, para fim de didática no vídeo, a gente vai trabalhar com tempo em segundos, tá? Então, vamos pensar aqui num cenário. Eu quero processar 30 operações por segundo. Parece pouco, mas 30 operações por segundo, eu processo aí 1.800 operações no minuto. Se você for ver, assim, para muita app, isso é um throughput até considerável. Eu trabalho numa grande empresa, então, normalmente, os meus números são mais consideráveis, né? Eu trabalho com 300 mil, 500 mil operações no minuto, né? Mas, principalmente se você estiver falando, por exemplo, de operações de escrita, 1.800 operações no minuto talvez seja um número grande, assim, para muita base de dados, né? Se ela for muito pititica, pode ser um número legal. Então, agora eu vou lançar de artifício para vocês o slidezinho, para ajudar a gente. Além de que eu quero processar 30 operações por segundo, eu sei também que a minha operação, ela dura em média 300 ms, tá? Esse daqui é o número que eu medi, né? Ela dura 300 ms. Quer dizer que para poder fazer 30 operações por segundo, eu tenho que saber quantos slotzinho de operações de 300 ms cabem aqui no meu segundo, né? Então, vamos colocar aqui uma janela de corte, né? De 1000 ms ou 1 segundo, né? É a mesma coisa, equivalente. Então, aqui já deu para ver que me cabe 3 operações. Caberia um comecinho de uma quarta operação, mas como é que você vai partir a execução do código, né? Eu não tenho como executar 20% do select em uma conexão, depois mais 20% em outra, né? Na real, aqui seria 30%. Então, quer dizer que eu preciso de definir quantas operações são executadas. Aqui é muito fácil, porque em 1000 ms eu sei que eu tenho 300 ms mais 300 mais 300. Então, um total de 900 ms. Eu consigo colocar mais uma operação? Não consigo, porque se eu colocar uma, vai a 1.200, passou da quantidade, né? Então, aí seria basicamente partir as 30 operações que eu tenho pelo meu fator de quantas cabem em 1 segundo, no caso 3, né? E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou jogar, eu fiquei sabendo que eu tenho, então, 10 slots, né? Essa regra aqui, ela é muito simples de você fazer, tá? Eu vou pegar aqui uma calculadora e bloco de notas, que aí não precisa ser visual, vocês vão saber fazer tranquilamente, tá? Vamos supor que eu queira fazer 90 operações por segundo, tá? Essas 90 operações por segundo, elas duram 130 ms na média cada uma, certo? Isso quer dizer o quê? Que 90 operação vezes 130 ms são 11.700 ms, né? Ou seja, 11,7 segundos de operação. Operações mesmo. Se fosse uma thread só, eu precisaria então de 11,7 segundos para poder processar essas 90 operações. Mas eu quero, na verdade, processar as 90 operações dentro de 1 segundo só. Qual que é o paralelismo que eu preciso?
Primeira coisa, eu vou botar 1000 aqui do MS, né? E dividir por 130. Olha o valor que deu para mim. 7,69, né? O que é 7,69? Quantidade de operações por thread, tá? Só que a gente não pode fazer 0,69 operações na mesma thread, né? E depois fazer o resto, as outras 0,21 na outra thread, né? Não tem como. 0,31 na real, né? Então, eu vou cortar o 69 e vou deixar somente 7, né? Então, ou seja, eu vou dividir 1000 segundos, que é o meu tempo, dividido por 130 ms, eu obtive aqui um fator de 7. Quer dizer que, para cada thread que eu botar, eu consigo processar até 7 trabalhos, né? Porque 7 vezes 130 ms são 910, é o máximo que cabe, né? Se eu botar mais 130 ms da próxima operação, passou. Então não tem como, né? Então, 7 operações por thread. Aí o que eu vou fazer agora? Vou dividir o 90, que é a quantidade de operações, por 7, que é quantas operações cabem a thread. 90 por 7 são 12,85. Aqui nesse caso é um caso onde a gente não descarta. Eu vou precisar, na verdade, de 13 threads para dar vazão suficiente, né? Então é isso. Eu preciso 13 threads para poder dar vazão. Então, novamente, etapa 1, né, é pegar a quantidade de tempo, no meu caso, 1000 ms. 2, dividir pela quantidade média de tempo. Exemplo, nesse caso, 130 ms, né? Vamos refazer? 1000 dividido por 130, 7,69, corta a sobra, né? Esse é o número de operações por thread, igual a 7. Vou até aumentar aqui. Aí, beleza. Quarta coisa, dividir o valor total pelas operações por thread. Nesse meu caso, né, 90 dividido por 7, 12,85. Nesse caso aqui, eu arredondo sempre para cima. Porque senão não vai dar vazão suficiente, né? Então, isso daqui é a continha certinha para você dimensionar quantas threads você precisa. Mas para isso você precisa ter um monitoramento, saber quantas operações eu quero fazer e dentro de quanto tempo. Aí você pode fazer do jeito que você quiser, mano. Você quer fazer por minuto, né? Você pode fazer. Você vai botar aqui, ó. É porque normalmente é mais fácil fazer por segundo, porque as operações elas normalmente estão na casa do ms, né? Então, se você quiser fazer por minuto, eu vou ter que botar aqui os 60 segundos vezes os 1000 do ms, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou dividir aqui por 130, que é a minha operação. Então, ou seja, cada thread aqui consegue fazer 461 operações por minuto, né? E aí você bota quantas você quer, quantas operações você quer fazer. Quer fazer 7.000? Então, beleza. Dividido por 461, você vai precisar de 16 threads. 15,1, só que o 1 você tem que levar em consideração, porque não vai, tipo assim, aqui vai ficar coisa fora do tempo, né? Então você vai precisar provisionar 16 threads para poder fazer o seu trampo. Beleza? Então ficou claro aqui, né? O esquema é pensar no número de corte que você tem que fazer e aplicar quantas cabem em cada thread e escolher o paralelismo. Muito simplão. Se você fizer isso, vai servir para você para request HTTP, para conexão de banco, para pool de conexão com o seu Redis, com o seu cache, qualquer coisa que você quiser. Então, beleza, né? A gente viu aqui, vou até voltar aqui no slide, que para a minha operação aqui, eu preciso de 10 threads, né? 10 threads vai dar conta de dar vazão, tem até um chorinho aqui em cada uma, né? Esse chorinho, normalmente é bom você até botar um 30% a mais. Por quê? Porque eu tô assumindo que 300 ms é fixo, né? Só que às vezes, mano, isso aqui é média.
Às vezes vai ter uma operação aqui que vai durar 1 ms, vai ter outra que vai durar 900. Se ela cair na mesma thread, talvez você tenha atraso. Então bota aí um 30% a mais. Leve em consideração assim, qual que é o valor para poder criar aquele recurso, tá ligado? Além disso, eu falei aqui, por exemplo, vai ser 10 no seu pool de conexão? Também depende. Se você, por exemplo, tem aí na sua aplicação, né, em larga escala, é comum que a gente vai ter pelo menos 2 instâncias online sempre, né? Essas 2 instâncias, a utilidade delas é, uma caiu ou precisou dar restart, a outra ainda está processando, né? Eu nunca fico offline. Mas pensando nesse caso, eu vou ter 10 no pool, se eu tenho 2 instâncias eu não preciso. Para dar vazão nessa mesma quantidade, eu vou ter então 5 no pool de uma instância, 5 no pool de outra instância, né? Se você tem 100 instâncias da sua app e precisa dar vazão naquilo ali, você precisa de um pool de 10? Mano, você precisa de uma thread só, porque você tem 100 apps, né? Provavelmente tá errado aí o pensamento. Mas nesse caso, né, você não precisaria ter nenhum pool de 10 conexão para cada, porque senão você tá multiplicando, né, a sua capacidade de vazão. Eu vejo isso muito ocorrer, por exemplo, quando a pessoa trabalha às vezes com um Redis. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No Redis, é muito comum que as minhas operações sejam executadas em pouquíssimos ms. Eu assumo até assim, ó, coisa de 1 a 3 ms para você fazer uma operação completa, que é o tempo de você alocar o pool, ir lá fazer o get da chave, voltar o dado e liberar o pool, né? Então vamos supor que a minha operação é 3 ms, né? Isso quer dizer o quê? Que dentro de 1 segundo, com uma conexão só, eu faço aqui, ó, 333 operação, né? 333 operações por conexão. E aí, às vezes, você vê a pessoa colocando 50 de pool de conexão pro seu Redis. Você faz ele sofrer à toa. Por quê? 50 conexões vezes 333 operação por segundo são 16 mil operação por segundo. Isso aqui já é muito larga escala. Por quê? Porque 16 mil operação por segundo, dentro do minuto você processou quase 1 milhão de requests. Então você está vendo quanto que, por exemplo, 50 conexões com Redis é um número alto? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com o seu banco de dados, um parâmetro bom é que as operações lá no seu banco não deveria durar nem 10 ms. Por exemplo, você gastar ali 100 ms numa query, tem que ser assim, outlier, sabe? É query que, assim, que é pesado, que vai precisar de muito join, que vai filtrar muita coisa. Se você tem query na casa de segundo, provavelmente tá errado. Chama o seu DBA aí, a menos que seja um processo muito específico, mas aí provavelmente não é um processo que você faz assim, em alto paralelismo, sabe? Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar uma conexão de banco de dados. As pessoas também colocam lá 10 conexões, né? É bem comum as pessoas usar 10 conexões. Vamos supor aí que você gasta 120 ms por carry, na média. Tá muito, tá pra caramba, assim, nem devia ser isso tudo. Mas nesse caso, ó, 1000 ms dividido por 120, você fez 8 operações por segundo. Vezes 10, você fez 83 operações por segundo, né? Vezes 60 agora, que é a quantidade de segundo que tem no minuto, você fez 5.000 operações por minuto. Então, 5.000 operações por minuto, para muito sisteminha aí, é muita coisa, entendeu? Não é igual num sistema de larga escala, entendeu? Mas assim, 5.000 é muito. Ainda mais porque eu tô falando aqui de 120 ms por carry, não é o normal, assim. Normalmente, carry é 3 ms. Inclusive, isso até assim, te dá uma visão muito legal que é, às vezes você otimizando o seu tempo em qualquer coisa, você aumenta muito sua capacidade de processamento. Vamos supor aqui que a minha operação no banco, ela estava 120 ms, mas eu achei lá e agora eu fiz um índice, ela executa em 40 ms por carry, né? Aqui, ó. Antes aqui, com 10 conexões, eu fazia 5.000 operações por minuto. Agora, com 40 ms de carry, olha o tanto que eu vou fazer. Eu vou botar 40 ms, não, vou botar 50, porque 40 já ficou claro aqui, né? Que é só multiplicar por 3, é 15 mil, né? Por 50 ms, tá? Então nós vamos dividir aqui, ó. 1000 dividido por 50, né? 20 operações por segundo.
vezes 10 conexão que eu tenho, 200 operação por segundo, vezes 60 que é o total, 12.000 operações por minuto. Então, ou seja, né, 12.000. Você melhorou muito sua capacidade, entendeu? Quando a gente fala assim, ó, de processamento paralelo, dependendo da operação, às vezes poucos ms que você ganha, você consegue fazer um processamento muito mais considerável com o mesmo tipo de recurso. Então, muitas vezes a solução não é aumentar recurso, é repensar a forma como você está fazendo, né? Ou tentar achar pontos para poder otimizar. Se no final você não achar ponto para otimizar, o que você faz? Aí beleza, pau na máquina, aumenta o recurso e vida que segue, né? Dependendo, inclusive, do tipo de recurso seu que está em jogo, seu sistema está caindo ou está tendo atraso, às vezes antes de você parar para ver, você aumenta o recurso, depois você faz a revisão, e aí se for o caso, você reduz e ganha performance, né? Mas primeiro é cortar o problema. O que acontece, por exemplo, se eu precisar fazer mais do que a quantidade de operação que eu calculei ali? Às vezes eu calculei ali um tempo para média, né? Só que pode acontecer que naquele momento ali o meu banco de dados está mais lento, o serviço que eu chamo está mais lento, aumentou o tempo de resposta. Vocês viram o impacto que aumentar um tempo de resposta ali vai trazer para o meu processamento. Se eu fiz ali muito na conta, o resultado é que minhas operações vão ficar em fila, né? Isso é muito ruim. Por isso é importante também pensar assim, no pool máximo de operações que eu vou preparar, né? Às vezes você faz até um número maluco, assim, o dobro, alguma coisa assim, desde que não seja um problema provisionar aquele recurso. Para banco de dados, por exemplo, no Postgres é canseira. Se você dobrar o seu pool de conexão, dependendo do tamanho que ele era antes, talvez vai cair a máquina, né? Mas, por exemplo, de thread para poder processar uma fila, talvez já não seja problemático. A gente pensa em até que tanto que vai esse meu aumento, né? E aí entra também um outro ponto. Eu também deveria pensar num timeout, né? Porque às vezes o seu recurso, o seu sistema, alguma coisa assim, ele vai ser sobrecarregado mesmo. Não existe recurso infinito. Você não vai provisionar assim pensando que você vai receber 100 vezes mais request do nada, da noite pro dia, né? Não é comum, não é usual. Se isso não está dentro do seu planejamento, porque talvez você saiba que 4 horas da tarde eu recebo 100 vezes mais request. Então, eu preparo para isso. Mas do nada, não faz sentido você provisionar recurso para executar 100 vezes mais operações do que você faz todo dia. Isso seria um desperdício de dinheiro, né? Então a gente pensa ali em uma quantidade que seja tanto amigável do custo, né, quanto também consiga segurar spikes grandes ali de request. Um outro ponto também, que eu já até falei, né, para a gente não provisionar muito recurso a mais, é a canseira de que às vezes você não tem essa capacidade, né? Por exemplo, você vai conectar lá no seu banco. Você tem uma quantidade máxima de conexão que você pode estabelecer. Dependendo, passado tanto, o sistema lá vai chorar e vai morrer o seu banco, né? Então, às vezes, existem até alguns estudos, por exemplo, sobre quantidade de conexões em banco, que às vezes até menos é melhor do que você ter mais. Por quê? Porque você reduz o paralelismo, né? E aí no vídeo anterior a gente já até falou sobre isso, né? Às vezes você ter mais threads, você gerou foi mais IEL dentro do processador, né? Ele fazendo context switch entre as operações. Às vezes é melhor você ter menos threads, menos recursos e simplesmente conseguir executar as operações linearmente, mas sem fazer context switch, né? Ele faz diretão. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu queria fazer aí um vídeo menorzinho, mas provavelmente fracassei. Eu vou perceber na edição que ele durou 30 minutos, né? Mas agradeço que vocês ficaram aí. Se vocês tiverem comentários, sugestões, quiserem compartilhar aí seu conhecimento sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários. Também vou pedir que, se for útil, você se inscreva aí no canal e compartilhe com seus amigos aí do trabalho, beleza? Um abraço para todo mundo e eu vejo vocês aí na próxima.